Igual eu falo, a religião é doutrina. O que manda é a fé. Isso a aí. fé é o principal. A religião é doutrina, cada um tem a sua. Aprendi a respeitar todas, Sim. acredito um pouquinho em cada coisa. Né? Então, até por isso que eu tive lá. Eu já tinha recebido um bilhete. Para quem não entende de psicografia, às vezes você recebe um bilhete. Porque a pessoa que desencarna, né, ela não pode ainda se comunicar. Ela não pode ter essa comunicação. Mas um mentor espiritual pode falar por ela. Então eu já tinha recebido o bilhete do meu pai há um ano atrás. Mas por quem? Através de um mentor espiritual. De um centro que você não conhecia? Não, que foi. A gente teve um evento na Barreira Cravo, da minha amiga Raíla, queria mandar um beijo para ela, que é outro ser humano também, que faz um trabalho de assistência incrível, com cesta básica, com roupa, com tudo. Enfim, ela é sensacional também. E ela me convidou, falou: Técnico, vai ter uma sessão de psicografia. Eu estou vendo o seu sofrimento aí, com a perda do teu pai, e ela conhecia também meu pai, a família dela conhecia. E eu queria que vocês viessem. Aí nós fomos e tal. E a gente chegou lá, eu vi algo assim surpreendente. O médium ficou durante 4 horas escrevendo sem levantar a cabeça. É uma coisa que é surreal. Sim, pra caralho. Por mais que seja divertido aqui, Big, a gente não consegue ficar aqui bebendo, conversando 4 horas. Não quero mais. E o cara fazendo um trabalho ali sério e tal. Que é desgastante. Desgastante demais. Ele ficou 4 horas psicografando. Foram várias cartas nesse dia. Antes ele faz uma palestra, ele explica sobre o espiritismo, ele explica sobre a psicografia. E nesse dia eu recebi um bilhete do meu pai em que ele dizia: ainda não posso usar a caneta, mas queria que vocês soubessem que estou bem. Estive com a avó Maria, que aí o médium não sabia. Que foda. Estive com a avó Maria desde o momento que eu fechei os olhos e tal. Aí, meu irmão, quando o cara começa a ler a carta, você já chora. Aí quando ele entregou o bilhete ele não lê ao público, ele só entrega pra gente. E aí, beleza. Aí quando foi na semana retrasada, no feriado, o Jean tinha falado: Técnico. E ele não sabia que eu estava passando um momento bem delicado, né? E ele não sabia. E a gente tem, às vezes as pessoas veem a gente aí na sociedade e acham: porra, o cara tá com a vida perfeita. Sim. E muitas vezes você tá machucado por dentro. Sim. E a quem é amigo de verdade chega junto, te manda mensagem, pergunta como é que você tá. Lógico. E numa dessas mensagens o Jean falou: pô, vou no centro lá, você quer ir? Numa sessão de psicografia? Eu falei: vou. Mano, foram 12 pessoas agendadas. 7 pessoas receberam carta. E por incrível que pareça, as 7 pessoas estavam lá desde o início. Algumas pessoas que chegaram depois, eu acredito muito na sintonia, né? Estava fora de sintonia, estava fora de oração. Não estava na concentração. Não estava na concentração. E o médium fez a palestra, explicou e tal, fez a psicografia. E quando ele começou a ler a carta que eu recebi, cara, foi assim, de desabar. Você não está mais ali. Você se identifica na hora, né? Muito. E ele começa falando e tal, e no meio da carta, o médium, que não tinha... Porque a única coisa que você fala é o nome do ente querido que você quer saber, a data de nascimento e a data de falecimento. Foi a única coisa que eu falei. E aí, durante a carta, ele fala: meu filho, até me emociona, ele fala: hoje eu já posso usar a caneta. E quanto tempo depois? Só te cortando. 1 ano e pouco. Ah, tá. Agora responde para mim. O bilhete foi 1 ano atrás. Foi 1 ano atrás. Aí nessa carta agora, eu não vou falar o teor todo da carta aqui, sim. Mas ele fala coisas que só eu e ele sabíamos. Ele fala coisas que estão acontecendo hoje, que quando ele faleceu ainda não aconteciam. Não acontecia. Esse trabalho, por exemplo, da cesta básica, que o médium não sabia, que o médium não conhecia, e ele fala: poxa, estou vendo o trabalho lindo que você está fazendo, vou estar ao seu lado, te ajudando nessa caminhada, esse trabalho de amor e tal. E ele fala, o que me chamou muita atenção também, um dos trechos, que foram alguns, ele fala isso, ele fala: hoje eu já posso usar a caneta. E aí, remetendo ao bilhete que era outro centro, totalmente diferente. Outro lugar, era outra pessoa, 1 ano atrás. E aí quando eu li aquilo ali no primeiro momento, porque o cara fala seu nome e começa a ler a carta, você já desaba. E aí depois, quando você vai para casa, você vai entender o que está ali naquele conteúdo. E hora nenhuma você falou o seu nome? Não. Só o do seu pai? Ele tem o seu nome, tem o nome do seu ente querido. Você não fala situação nenhuma. Sim. Ele não faz um questionário com você. Aí ele fala: como é que era? Então, não faz um questionário. Ele só pergunta o nome da pessoa, ele tem o seu nome, porque você fez a inscrição lá, no momento que você chega, não é nada antecipado. E aí, assim, as coisas que são ditas na carta têm um conteúdo enorme. São poucas linhas, mas tem um conteúdo enorme. E eu costumo dizer assim: a psicografia não acontece na hora que você senta ali para receber a carta.
ela acontece semanas antes, semanas depois. Ah, é? Por quê? Semanas Ele antes... não escreveu aquela carta na hora, então? Não. Ele escreveu na hora. Eu digo que a psicografia em si, a mensagem que você vai receber, ela não acontece ali naquele exato momento. Ela já vem acontecendo. Então, de coisas que você vive durante a semana, que te preparam até você chegar naquele lugar. Entende? Entendi. E aí você fica em oração, você fica entendendo o ambiente que você está, é onde ele recebe a mensagem. Ele foi muito claro nisso, e eu acredito também. Muitas vezes a gente traz o ente querido até uma sessão de psicografia. Muitas vezes é ele que traz a gente. Entende? Que doideira. Então, assim, é muito... A energia dele. A energia dele. Então, assim, quando eu falo para você de uma semana antes, é o seguinte: poxa, eu preciso ir lá. Pô, eu recebi um convite para ir lá do nada. Ele meio que o Jean é um mensageiro. Exatamente. Que ele sente aquilo que seu pai... Exatamente. Pode Que ser doideira, que velho. E o médium que está lá não sabe nada da minha vida. Não sabe. Você já assistiu o filme da Allan Kardec? Já assisti. Que Chico Xavier, tudo. O juiz absorve uma pessoa. Você viu essa Chico porra? Xavier. É. Isso foi verdade. Porque isso é um fato não sei real. se é irmão que dá um tiro, né? São amigos de infância, estão brincando. E o juiz Foi absorveu. a primeira vez na história que que aconteceu. uma pessoa foi absolvida Por uma carta por causa de uma psicografada. carta psicografada. Cara, então, isso é muito não dá pra gente falar num programa aqui só sobre isso, até porque eu não sou tão entendedor, né? Eu não sou tão, mas a experiência que eu vivi é única. Então, assim, eu falo para pessoas, é muito confortante.